Boa tarde, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e vamos aqui estudar a palavra do Senhor. Começando agora uma nova série. Nós vamos agora estudar o livro de Provérbios. E minha pergunta é: e você gosta de provérbios? Não apenas dos provérbios da Bíblia, né? A nossa sociedade, a nossa cultura, o mundo inteiro, na sua linguagem, tem palavras proverbiais. Né? Nós conhecemos aí vários provérbios. Talvez você cresceu ouvindo da sua mãe, da sua avó, do seu avô, né? Alguns provérbios que nos trazem alguns ensinamentos. E aqui, como curiosidade, como título de introdução para o livro de provérbios, eu gostaria aqui de falar de alguns provérbios que nós temos aí. Provavelmente você já tenha escutado esse provérbio no seu dia a dia, ou talvez até mesmo dos seus pais ou dos seus avós. Talvez você já tenha escutado alguns desses provérbios. Por exemplo, aqui eu estou com uma lista de provérbios aí de vários países. Eu gostaria de ler alguns para você. E a gente vai entender como é que nós podemos interpretar provérbios. Olha só, provérbios deve ser interpretado, uma frase, quando o provérbios é nos passado, tem que ter meditação. Então você precisa meditar naquela palavra, naquela frase, naquele provérbio, para tirar dali algum ensinamento, para tirar dali alguma instrução. Olha só que interessante, por exemplo, eu vou ler aqui um provérbio africano. Esse provérbio africano diz assim: se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. Note bem, é um provérbio africano. Para você entender ele melhor, você precisa parar, você precisa meditar. O que esse provérbio, por exemplo, está nos ensinando? Que se você faz um planejamento dá para a sua vida, e você quer ir sozinho nesse planejamento, você vai conseguir ir rápido, porque você não vai depender dos passos de outras pessoas. Então você pode seguir o seu ritmo. Só que provavelmente você não vai muito longe, porque no momento em que você cair, no momento em que você tiver dificuldade, você vai perceber que não tem ninguém ao seu lado para te auxiliar, para estender a mão e te puxar para cima. Então note muito bem o que o provérbio está falando. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir mais longe, você precisa então ir em grupo. Olha só, mas e quando você está em grupo, quando você faz um planejamento para a sua vida, e nesse planejamento tem outras pessoas envolvidas, você pode ter certeza que você vai conseguir ir mais longe, ainda que os passos sejam mais lentos. Só que naquilo que você vê como dificuldade, uma outra pessoa poderá te ajudar nisso. Note muito bem como Provérbios necessita que nós meditemos neles para tirar lições para as nossas vidas. É um provérbio africano. Vamos ver um outro provérbio aqui? Vou ler para vocês aqui um provérbio chinês, que diz assim: antes de dar comida a um mendigo, dá-lhe uma vara e ensine-lhe a pescar. Então, você precisa meditar para tirar ensinamentos daqui. Por exemplo, o que esse provérbio quer nos ensinar? Para a gente não dar para as pessoas tudo de mão beijada, para que as pessoas não fiquem dependentes de nós, mas dê para elas instruções e meios para onde ela consiga ali conseguir os seus recursos, conseguir ali o que ela deseja. Então não faça uma pessoa dependente de você. Ensine a pessoa a ser independente. É o que esse provérbio está nos ensinando. Antes de dar comida ao mendigo, dá-lhe uma vara e ensine-lhe a pescar. É um provérbio chinês. Vamos ver aqui um outro provérbio, por exemplo, um provérbio brasileiro. E esse aqui com certeza você já escutou. Esse provérbio brasileiro diz assim: quem não tem cão, caça com gato. Com certeza você já ouviu esse provérbio. Quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, o que esse provérbio está querendo nos ensinar? Dê os seus pulos, se vire. Se você não tem meios de conseguir uma coisa, então se esforce, se vire para conseguir isso. Quem não tem cão, caça com gato. Então, não deixe de fazer alguma coisa, não deixe de correr atrás de uma coisa só porque você não tem uma ferramenta. Dê os seus pulos, se vire para você conseguir. Não fique dependente de uma ferramenta. Então, seja ágil, tenha ali agilidade. É o que esse provérbio ele quer nos ensinar. Um outro provérbio aqui, olha só, o outro provérbio brasileiro, e com certeza você já ouviu esse provérbio. Diz assim: filho de peixe, peixinho é. Então, o que esse provérbio está querendo nos ensinar, então, com certeza você já ouviu sobre ele, é que assim como o pai é, o filho ele também vai ser. Filho de peixe,
peixinho ele é. Então, ou seja, os pais, a mãe e o pai, eles vão passar suas características, o seu estilo de vida, o seu modo de vida, a sua educação para o filho. E o filho, ele vai ser um espelho do pai, ele vai ser um reflexo daquilo que o pai, daquilo que a mãe, ele é. A gente pode aplicar isso para os professores também. Então, aquilo que o professor é, os seus alunos também serão. Aquilo que o professor ele ensina, ele tem aquilo como meta de vida, ele irá passar isso também para os alunos. Então, note muito bem que é necessário um período de meditação para que você possa tirar ali, então, instruções desse provérbio. Provérbio é isso, é uma frase de efeito onde você, meditando, você pode tirar ilustrações dali. Olha só, vamos ver mais algum provérbio aqui como curiosidade? Um provérbio japonês. Esse provérbio japonês diz assim: um pássaro nunca faz seu ninho em cima de uma árvore seca. Olha só que interessante, um pássaro nunca faz o seu ninho em uma árvore seca. O que isso está querendo nos ensinar? Evidentemente, não é para você ficar meditando nos pássaros em si, mas é para você trazer uma lição de vida para você. Então, se você vai fazer um projeto, vai fazer um plano, tem algo ali para você colocar ali no papel e você quer colocar em prática, você precisa ver o ambiente onde você vai ali planejar aquilo. Esse ambiente é propício para que você prospere. Então, isso você precisa analisar, né? Perceba muito bem, o pássaro ele não vai fazer um ninho numa árvore seca, onde ele não vai ter sombra, onde ele não vai ter alimentos, onde ele não vai ter uma vida muito boa. Então, note muito bem que isso é aplicável para você também. Olha só, nós temos diversos e muitos outros provérbios que nós poderíamos citar aqui. Eu vou citar só um último aqui, um provérbio árabe, já que eu citei um africano, um brasileiro, um japonês, um chinês, um provérbio árabe também. Olha só esse provérbio aqui, o que ele diz aqui. Se há muitos comandantes, o navio afunda. É um provérbio árabe. O que você pode tirar de lição desse provérbio? Se há muitos comandantes, o navio afunda. É muito parecido com o provérbio que nós temos em português também. Cachorro de muito dono, passa fome. É a mesma coisa. Então, quando tem muitas pessoas mandando, quando tem muitas pessoas liderando, as coisas não vão bem. Ou ninguém toma conta daquilo, como o cachorro, né? Cachorro de muito dono passa fome, porque os seus donos sempre vão ficar pensando: não vou dar comida para ele não, porque o outro também é dono. Ele talvez vai se preocupar, ele vai dar. Ou o projeto fica abandonado, ou todo mundo quer palpitar em cima daquele projeto. O que vai acontecer? Vai afundar, não vai dar certo, porque cada um quer tomar conta daquele projeto, ou daquela coisa, ou daquela situação. Então, é um provérbio árabe também. Isso aqui é apenas um pano de fundo para nós entendermos que provérbios, né, palavras proverbiais, estão aí na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, presente em nossa cultura, presente em nossa linguagem também. Qual que é a diferença desses provérbios que nós temos, que são bons, esses provérbios aí que nós escutamos, que os nossos pais passam para nós, são bons, são ali meditativos, são provérbios ali ilustrativos que vão trazer para nós orientações. Mas qual que é a diferença desses provérbios com os provérbios da Bíblia? É que os provérbios da Bíblia, eles são divinos. Os provérbios que nós temos aqui na palavra de Deus, eles nos servem para modificar não só apenas o nosso pensamento, mas todo o nosso estilo de vida, trazer também para nós santificação. E é neles que nós vamos passar agora um tempo das nossas lives estudando o livro de Provérbios. Olha só, Provérbios tem 31 capítulos. Você pode fazer uma atividade na sua casa de cada dia ler um capítulo. Quando você perceber, ao se passar um mês, você conseguiu ler Provérbios inteiro. Então, apegue aí o seu mês, cada dia aí leia um capítulo. Ao final do mês, você conseguirá ler o livro de Provérbios inteiro. Provérbios é um livro inspirado por Deus, dado para nós, para que nós possamos ter instrução. Olha só aqui o objetivo de Provérbios. Aqui eu gostaria de ler para você Provérbios capítulo 1, versículos 2 em diante, e você vai perceber aqui qual que é então o objetivo do livro de Provérbios. E diz assim, eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Já já nós vamos ver aí a questão de quem foram os escritores. Só existe Provérbios de Salomão aqui no livro de Provérbios ou não? Olha só o versículo 2.
O versículo 2 vai mostrar para nós que Provérbios ele tem um propósito intelectual. Grave bem isso na sua mente. Provérbios ele tem um propósito intelectual, ou seja, mudar a sua maneira de pensar. Olha só o que diz o versículo 2. Para que Provérbios foi escrito? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Note muito bem aqui o propósito intelectual, mudar a sua maneira de raciocinar, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de enxergar o mundo. Então, o livro de Provérbios é instrução para mudar a sua mente, os seus pensamentos. É para isso também que Provérbios foi escrito. Não apenas mudar a nossa mentalidade, mas também mudar o nosso comportamento. E esse aqui é o segundo propósito do livro de Provérbios. Propósito comportamental. E olha só o que diz o versículo 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, Provérbios também foi escrito para mudar não apenas a nossa mente, mas para mudar também o nosso comportamento, o nosso proceder, para que nós possamos ter um bom proceder, para que nós possamos andar em retidão, para que nós possamos andar em justiça, para que nós possamos enxergar qual que é o caminho errado, qual que é o caminho certo, e dessa maneira tomar a decisão de trilhar pelo caminho correto, pelo caminho certo. Note muito bem que ele tem esse propósito comportamental. E para quem que Provérbios foi escrito? Para pessoas necessitadas de inteligência, para pessoas necessitadas de sabedoria, ou seja, para todas as pessoas. Olha só o que diz o versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Note muito bem que então Provérbios foi aí escrito para dar entendimento para aquele que precisa. Para os jovens ele usa aqui essa linguagem, porque os jovens são conhecidos como pessoas que têm bastante força física, mas precisam uma orientação para a sua vida. Então, os jovens precisam de sabedoria. Então, eles não podem ser orgulhosos, pensando, não preciso de conselho, não preciso de sabedoria, não preciso ouvir meu pai, não preciso ouvir minha mãe, não preciso ouvir pessoas mais sábias, não preciso ouvir o meu pastor, não preciso dar ouvidos ao professor de escola dominical. Eu tenho a inteligência. Olha só, a palavra de Deus fala que jovens precisam de sabedoria. Pessoas simples, eles precisam de prudência. Então, Provérbios foi escrito para mim, Provérbios foi escrito para você. O que é interessante na sua leitura de Provérbios você fazer? Você vai notar que Provérbios ele é um texto comparativo, ele vai fazer comparações. Você vai encontrar isso em Provérbios. O justo é assim, mas o ímpio age desta maneira. O justo, ele age assim, mas o injusto, ele age dessa maneira. E normalmente, quando nós lemos versículos assim, a gente já pensa do seguinte: não, quando fala do justo, está falando de mim. O injusto está falando do vizinho, está falando da pessoa do mundo, está falando do drogado, está falando do bêbado. Então, é sobre ele, não é sobre mim. Só que você precisa pensar o seguinte: toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo. E quando você lê sobre o justo, então você pensa, o justo é Jesus. E o ímpio? Opa, o injusto está falando de mim. É dessa maneira que você precisa ler Provérbios, enxergando quando fala ali do justo, aqui está falando da figura de Jesus Cristo. E o ímpio sou eu. Então eu preciso andar conforme Jesus Cristo é, até porque Deus quer nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Beleza. Aqui é uma introdução que nós estamos tendo sobre Provérbios, sobre o livro de Provérbios, mas o que a palavra Provérbios significa? A palavra Provérbios significa comparação, significa representação, significa semelhanças. Então, ali são frases que nos trazem ensinamento bem didático para o nosso dia a dia. Então, quando você lê o livro de Provérbios, você vai perceber ali orientações práticas para a nossa maneira de viver, para nossos comportamentos, os nossos relacionamentos. Então, é um livro muito prático. A interpretação do livro de Provérbios, ele é de uma maneira ali muito fácil e muito prática. O que é difícil no livro de Provérbios? É que você vai perceber que Provérbios parece que está tudo bagunçado ali, os assuntos. Então você vai ler, por exemplo, já no capítulo 3 sobre o homem, qual é o relacionamento dele com a mulher. E você vai voltar neste assunto lá no capítulo 7. E você vai ver de novo sobre relacionamento lá no capítulo 15, por exemplo. Você vai perceber que os temas estão ali contidos em Provérbios, mas de uma maneira separada. É como se fosse um jogo de quebra-cabeça,
que você pega o jogo e as peças estão todas emboladas ali. E o que você precisa fazer? Você precisa pegar as peças e começar a encaixar. É isso que é importante que você também faça no livro de Provérbios. Pegue os temas e encaixe esses temas. Então, por exemplo, quando fala do preguiçoso, veja os versículos que estão espalhados em Provérbios, que fala sobre a preguiça, que fala sobre o preguiçoso, junte eles todos eles, e você então vai ter tudo que Provérbios fala sobre o preguiçoso. O que Provérbios fala sobre correção de filhos? Então você pega todos os versículos que falam sobre correção de filhos, sobre criação de filhos, juntem todos eles ali e você vai ter ali tudo que Provérbios fala sobre correção de filhos. Quando você lê Provérbios, parece que alguém pegou ali um jogo de quebra-cabeça, jogou tudo pro alto e o jeito que caiu ficou. Parece que o livro de Provérbios está dessa maneira. Parece que pegaram vários versículos ali, misturaram tudo, jogou para o alto e o jeito que caiu ficou. Então você precisa ali pescar os temas. E é isso que nós faremos nas nossas próximas lives. Nas nossas próximas lives, então, veremos tema por tema, lendo os versículos que falam sobre esses temas aqui. Olha só, vamos falar rapidamente aqui, como introdução, sobre a autoria do livro de Provérbios. Evidentemente, Salomão foi o que mais escreveu Provérbios e nesse livro de Provérbios, a maioria dos provérbios são de Salomão, mas não são apenas de Salomão. Olha só, nós temos pessoas que nós nem conhecemos, não temos muitas informações deles, que escreveram também e deixaram o seu registro em Provérbios. Por exemplo, Provérbios, capítulo 30, fala de alguém que foi usado por Deus para escrever esses provérbios. Olha só, o capítulo 30, versículo 1, fala de uma pessoa chamada Agur. Quem foi Agur? Não temos informações dele, ou muitas informações. Diz assim o versículo 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Daí ele começa então a falar o seu provérbio. Daí você se pergunta, quem é Agur? Quem é esse Jaque? Da onde fica essa localidade de Massá? Então, nem todos os provérbios foram escritos por Salomão. Olha só, por exemplo, capítulo 31, versículo 1 também, diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Daí você pergunta, quem que foi Lemuel? Então, perceba que nós não temos muitas informações a respeito dessas pessoas. Mas, evidentemente, Salomão, o homem mais sábio que existiu na face da terra, aquele que pediu sabedoria para Deus e Deus concedeu sabedoria para ele. Então, Salomão é conhecido como uma figura de uma pessoa muito sábia. Evidentemente, foi ele quem escreveu a maioria dos provérbios. A palavra de Deus nos ensina que Salomão ele escreveu ali em torno de 3.000 provérbios. Olha só o que diz aqui para nós, 1 Reis, agora olhando para a vida de Salomão, 1 Reis, capítulo 4, os versículos 32 ao 34, e você vai notar aqui o que diz aqui. O que Salomão fez? Diz aqui: compôs Salomão 3.000 provérbios. Olha só quantos provérbios Salomão escreveu. Olha só, compôs Salomão 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Note muito bem como ele fazia provérbios. Ele era um homem meditativo. Ele olhava para a criação e meditava sobre a criação. E ao observar a criação, ele então fazia um provérbio. Por exemplo, o famoso provérbio que Salomão escreveu sobre a formiga, dando uma lição ali para o preguiçoso. Olhe para a formiga, ó seu preguiçoso. A formiga não tem um líder, mas todos eles estão trabalhando no verão, para que no inverno eles tenham mantimento. Então note muito bem como Salomão ele olhava para a natureza, meditava para a criação de Deus, e dessa criação ele tirava lições práticas para a nossa vida no dia a dia. Então perceba muito bem que é uma maneira aqui de se fazer provérbios. E Salomão escreveu a maioria destes provérbios, escrevendo 3.000 provérbios. O que você pode perceber? Quando você lê o livro de provérbios, você não vai encontrar 3.000 provérbios. Você vai encontrar em torno de 900 provérbios. Isso nos ensina que nem todos os provérbios que Salomão escreveu Deus escolheu para compor no cânon, Deus escolheu para se fazer aqui o livro de Provérbios. Provérbios, ele é um livro bem antigo, só que nós podemos ali perceber que eles foram compilados
um período depois. Então, por exemplo, Salomão escreveu seus provérbios, só que só foi compilado na Bíblia 250 anos depois. Como que eu posso provar isso? Provérbios, capítulo 25, versículo 1 diz assim: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ezequias, ele foi um rei ali da nação de Judá, do Reino do Sul, que viveu 250 anos depois de Salomão. Então, note muito bem o que aconteceu. Salomão escreveu ali os seus 3.000 provérbios, mas os homens, instruídos pelo rei Ezequias, 250 anos depois de Salomão, eles então compilaram num livro esses escritos de Salomão. E aí nós temos aqui o livro de Provérbios inspirado por Deus. Isso aqui é uma curiosidade para nós. Então, na live de hoje, ficaremos nessa introdução do livro de Provérbios, e é interessante que você nos acompanhe nas nossas próximas lives, porque analisaremos tema por tema. Por exemplo, falaremos aqui todos os temas que Provérbios ele nos mostra. Falaremos sobre filhos, falaremos sobre criação de filhos, falaremos sobre correção de filhos. E a palmada, né? O que é muito falado na mídia. Pode ou não pode dar chinelada ou cintada no filho como método de correção? Falaremos aqui sobre bebedice, falaremos aqui sobre a preguiça, sobre o preguiçoso, falaremos sobre a mulher, como Deus ele projeta a mulher em sua palavra. Então falaremos aqui de muitos assuntos e com certeza isso falará também ao seu coração. Então nos acompanhe nos nossos próximos estudos e você vai ser bem instruído dentro do livro de Provérbios, conseguindo assim sabedoria para o seu dia a dia. Então leia Provérbios na sua casa, medite no livro de Provérbios, se quiser leia um capítulo por dia, porque você então dentro de um mês lerá todo o livro de Provérbios. Então medite neste livro, nesses provérbios que são palavras que Deus nos deu com o propósito de mudar o nosso pensamento e o nosso comportamento, nos dando assim sabedoria. Que Deus esteja te abençoando e te dando sabedoria através da sua leitura dentro do livro de Provérbios.